Quantas vezes você já sentiu que estava a um passo da resposta, mas algo parecia travar tudo? Como se o céu estivesse em silêncio e o relógio de Deus parado. Talvez você esteja nesse momento agora esperando, orando, acreditando. E se perguntando se o milagre realmente vai chegar. Mas e se eu te dissesse que o que parece demora é, na verdade, Deus alinhando tudo nos bastidores? Essa não é só mais uma mensagem bonita. É uma convocação. Porque há um milagre com o seu nome e ele não depende do tempo humano, mas da ativação da sua fé. Hoje, neste exato momento, você será lembrado de quem é, do que carrega, e de que o tempo de Deus é agora. Prepare o seu coração, porque esta palavra é uma resposta direta ao que você tem orado em silêncio. Você está pronto para receber aquilo que já é seu no mundo espiritual? Então vem comigo até o final, porque essa jornada vai reativar promessas, curar feridas antigas e reacender o fogo do propósito que Deus plantou em você. Deus não está apenas consertando o que quebrou. Ele está reconstruindo com outro nível de glória, porque o seu propósito nunca foi apenas aliviar sua dor, mas transformá-la em plataforma. A restauração que vem do alto não é superficial, ela atinge a raiz, desmonta os ciclos familiares e ativa um novo destino. Às vezes, o que parecia perda era só a poda de algo que estava fora do plano dele. E toda poda no reino tem um objetivo: fazer frutificar com ainda mais força. Quando ouvimos uma voz profética dizendo vai ser restaurado, não estamos lidando com emoção, mas com ativação espiritual. Deus usa palavras para edificar realidades e hoje, Ele está falando com você. Aquilo que parecia finalizado será refeito com uma unção nova, maior e mais estável. O que era terra seca agora é solo fértil. A restauração de Deus não repete o passado, ela inaugura o novo. É necessário entender que a estagnação não era falta de capacidade, mas de alinhamento. Deus estava esperando que você liberasse o que não cabia mais no novo tempo: relações tóxicas, alianças contaminadas, feridas não tratadas. Há ciclos que precisam ser encerrados para que a reconstrução comece. Quando você solta o que te prende, o céu começa a liberar o que te move. Talvez você tenha se acostumado com o cativeiro emocional. A dor virou rotina, e o medo de tentar de novo te paralisou. Mas hoje é dia de destravar essa armadura interior. A restauração não começa fora, ela é ativada por dentro, quando você decide acreditar de novo. Quando você permite que Deus cure o invisível, o visível começa a mudar. Algumas pessoas pensam que restauração é voltar ao que era. Mas o reino não retrocede. Deus não está voltando com você, está te empurrando para frente. O que Ele está restaurando não é só sua estabilidade, é sua identidade espiritual. O milagre que vem não será um alívio temporário, mas o destravar de um desígnio divino eterno. Você foi marcado para algo maior. As promessas de Deus não caducam por causa do tempo ou da dor. Cada lágrima que você derramou em silêncio foi armazenada diante do trono. Agora, é tempo de ativação. A mesma dor que te feriu vai servir de testemunho para curar outros. Essa é a glória de Deus sendo revelada em meio às suas cicatrizes. Restauração com propósito eterno não é só para você. É para as gerações que virão. O que Deus está reconstruindo agora será herança espiritual para a sua casa. Não se trata apenas de um recomeço, mas de uma nova temporada de milagres contínuos, onde a fidelidade secreta será recompensada com honra pública. Tudo está conectado. Se você sente que essa palavra está falando com você, declare com fé nos comentários: eu libero o que me impedia e recebo o novo de Deus. Escreva isso como confissão profética. Há algo sobrenatural que acontece quando o coração se alinha à verdade espiritual. Esse é o seu ponto de partida. Porque quando Deus restaura, Ele não apenas devolve. Ele multiplica.
Todo novo começo verdadeiro precisa de uma ruptura com o velho não só nas atitudes, mas nas raízes. Deus não quer só te dar um recomeço bonito na superfície, Ele quer cavar até o fundo da sua história e limpar o terreno. A fidelidade que você manteve em silêncio, mesmo sem aplausos, está sendo registrada no céu. E agora vem o tempo da honra pública. O que ninguém viu, Deus viu. E Ele não esquece. Há dons dentro de você que o tempo e a dor adormeceram. Mas Deus está ativando talentos escondidos que fazem parte do seu chamado. Talvez você tenha achado que era só habilidade humana, mas na verdade, é um depósito espiritual que precisa ser usado. Quando você começa a agir com base na identidade que Deus te deu, tudo começa a se alinhar. Nada mais de desperdiçar potencial. Você já percebeu como Deus usa justamente aquilo que você queria esconder? A vergonha do passado, os erros, os traumas, tudo isso pode se transformar em ferramentas de cura para outras pessoas. A mesma boca que antes se calava de medo, hoje vai testemunhar com autoridade. O que foi vergonha, agora será plataforma. O que era silêncio, se tornará voz profética. Não é sobre reinventar-se. É sobre revelar-se. A nova versão que Deus está trazendo à tona é, na verdade, o seu eu original, aquele que foi sonhado antes mesmo de você nascer. E quando esse eu espiritual desperta, você começa a enxergar o mundo com olhos diferentes. Seus passos se tornam intencionais, e suas decisões ganham peso eterno. A mensagem que Deus está liberando sobre sua vida não é motivacional. É um chamado para ativação. Um convite para viver de forma alinhada com o seu desígnio divino. Não aceite mais viver abaixo da sua identidade espiritual. O que te feriu não define quem você é. O que Deus falou sobre você, sim. E Ele não volta atrás. Muitos olham para o céu esperando um sinal de fora, mas o maior sinal de um novo tempo é a transformação que começa por dentro. Quando você muda a raiz, o fruto vem naturalmente. As alianças que antes te arrastavam vão se romper, e novas conexões espirituais vão surgir. Isso é graça divina, Deus refazendo sua história com base no que é eterno, não no que é momentâneo. Se você sente que chegou a hora de recomeçar com propósito, escreva: Deus, ativa o novo em mim. Isso é mais do que uma frase, é uma confissão de fé. Toda vez que você declara algo alinhado com o céu, uma semente é plantada no mundo espiritual. E essa semente, quando regada com perseverança, gera frutos que abençoam gerações. Você não está voltando ao ponto de partida. Está sendo reposicionado. Cada decisão certa, cada renúncia silenciosa, cada oração que ninguém viu, tudo isso foi um investimento no seu futuro. Agora é tempo de ver o que estava escondido florescer. Não como uma tentativa, mas como um testemunho do que Deus faz quando encontra alguém disposto a ser raiz, e não só folha. A sua boca tem poder. E não é apenas um ditado bonito, é uma verdade espiritual. O que você declara com fé, quando alinhado com o céu, move realidades no mundo invisível. Muitos estão esperando por um milagre, mas continuam declarando derrota. É hora de mudar a chave. Sua confissão pode ser o gatilho que ativa a resposta de Deus. Quando você escreve, fala ou ora com intenção espiritual, algo acontece. Não é superstição, é princípio. Deus honra quem declara a verdade dele mesmo em meio ao caos. Dizer: Senhor, desperta o que colocaste dentro de mim, é abrir as portas para que dons adormecidos despertem. A ativação começa quando você para de repetir o que o mundo diz e começa a repetir o que o céu já decretou. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? A palavra de Deus. Mas quando essa palavra sai da sua própria boca, você se torna participante direto da criação espiritual. A atmosfera ao seu redor muda, porque suas palavras passam a carregar unção e destino. Por isso,
Não subestime o poder de um comentário escrito com fé. É uma semente lançada no Espírito. Você pode começar agora. Não precisa esperar estar pronto. Comece escrevendo verdades simples, mas poderosas. Eu sou filho amado de Deus. Minha história será reconstruída. As promessas ainda estão vivas em mim. Faça disso um hábito. Declare em voz alta. Anote em seu caderno de oração. Pregue no seu espelho se for preciso. Mas confesse até que o coração creia de novo. O inimigo tenta calar sua voz porque sabe o que ela carrega. Sabe que se você declarar o que Deus disse, cadeias se quebram, muralhas caem, e ciclos de estagnação se rompem. Por isso, sua maior guerra não é contra pessoas, mas contra a tentação de permanecer calado. É hora de romper esse silêncio. Deus quer te ouvir falando com ousadia. Talvez você nunca tenha se visto como alguém profético. Mas a profecia não começa com o título, e sim com a disposição. Quando você diz com fé algo que está no coração de Deus, você já está profetizando. Então se posicione e declare vida, declare cura, declare restauração. Transforme cada frase em um altar. Deus visita altares feitos de palavras sinceras. Não espere o ambiente ideal para se posicionar. A ativação espiritual não depende do clima, mas da coragem de quem crê. Em tempos de seca, confesse chuva. Em tempos de dor, confesse cura. Em dias de confusão, declare direção. Faça da sua boca uma ponte entre o céu e a terra. Porque aquilo que você confessa com fé, Deus confirma com poder. E se você sente que Deus está despertando algo em você, escreva agora: hoje é o meu dia de ativação. Essa não é só uma frase para o algoritmo, é um ato de fé. Você está dizendo ao mundo espiritual que está disponível, acessível e posicionado. E a resposta de Deus vem na mesma medida da sua ousadia. Confesse, e veja o milagre começar por dentro. Deus não te chamou para sobreviver, mas para governar. A autoridade espiritual que Ele confiou a você não é fruto de posição humana, mas de identidade revelada. Quando você entende quem é nele, a rejeição perde força, o medo perde voz e o passado perde espaço. A autoridade nasce quando você troca a insegurança pela convicção da promessa. É tempo de assumir quem você já é no Espírito. Você não é mais escravo da rejeição, é herdeiro da minha honra. Essa frase precisa ser internalizada. Deus não te chamou para ser espectador das bênçãos dos outros. Ele tem uma porção específica para a sua vida e ela vem acompanhada de autoridade. Mas a autoridade exige alinhamento com a palavra, com o Espírito e com o propósito. Não dá para reinar vivendo como quem está fugindo. Caminhar com autoridade não é andar com soberba. É caminhar com consciência de missão. Quando você entra num ambiente, o reino entra com você. Suas palavras têm peso, suas atitudes liberam atmosfera, sua presença carrega a paz. Não é sobre impressionar. É sobre impactar. E isso começa quando você age com propósito até nas pequenas coisas. Existe uma geração esperando o seu posicionamento. A transformação que Deus está fazendo em você não é só para te curar, é para te levantar como resposta. O céu está ativando homens e mulheres que não querem palco, mas carregam autoridade nos bastidores. Porque quem é fiel no secreto, será exaltado com propósito. E essa exaltação não será para vaidade, mas para missão. Quando você entende que é embaixador do céu, sua postura muda. Você ora diferente. Anda diferente. Fala diferente. Porque sabe que tudo o que faz representa algo maior do que você mesmo. Sua vida se torna uma carta viva de quem Deus é. E isso impacta não só o presente, mas muda gerações. A autoridade espiritual é uma herança que se transmite. Talvez você ainda se veja pequeno,
incapaz ou despreparado. Mas Deus ama levantar os improváveis. Davi era só um pastor de ovelhas até que Deus o ungiu como rei. Ele não mudou de roupa, primeiro mudou de identidade. E essa identidade é que abre portas que nenhum currículo abriria. Sua autoridade não vem da aparência, mas da unção. Se Deus está te chamando para caminhar com mais autoridade, comece com passos pequenos, mas firmes. Assuma sua posição em oração. Declare promessas em voz alta. Interceda por outros com ousadia. E acima de tudo, mantenha o coração no lugar certo, rendido, ensinável e conectado ao Pai. Autoridade sem intimidade vira performance. Intimidade com Deus libera autoridade real. Se essa palavra confirma algo que você já sentia, escreva agora nos comentários: eu assumo meu lugar com autoridade espiritual. Essa frase é mais do que simbólica, é profética. Deus está ativando guerreiros ocultos, curando feridas de rejeição e levantando colunas espirituais. O tempo de se esconder acabou. Agora é tempo de caminhar com a cabeça erguida e o coração rendido. E agora que essa palavra foi liberada sobre sua vida, a pergunta é: o que você vai fazer com ela? Vai apenas sentir um calor no coração e seguir como se nada tivesse acontecido? Ou vai tomar uma atitude, mesmo que pequena, para dar o primeiro passo no seu novo tempo com Deus? Você percebe que há algo se movendo dentro de você? Que talvez esse seja o empurrão que você precisava para ativar o que estava adormecido. Então não guarde isso só para você. Releia, ore, escreva, compartilhe e torne essa mensagem parte do seu cotidiano espiritual. Talvez você esteja num ciclo repetitivo há anos, esperando algo mudar por fora. Mas e se o início da sua nova temporada estiver em uma simples decisão hoje? O céu está pronto. A unção foi liberada. A fé está em você. A pergunta é: você vai se posicionar? Se essa palavra te tocou, deixa nos comentários a frase: eu recebo o milagre e caminho com propósito. Isso é um ato profético. Uma semente de fé plantada publicamente. Que sua vida comece a testemunhar aquilo que o céu declarou em segredo. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma palavra viva. Que essa mensagem seja a ponte entre a dor e a promessa, entre o cansaço e o milagre, entre quem você era e quem você foi chamado para ser.